Pode tirar? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Lar Espiritualista Dona Guiomar. Hoje é uma noite muito especial, estamos comemorando 1 ano de casa. A data é amanhã, dia 14 de maio, mas hoje faremos a nossa comemoração. Eu vou ler, tá, umas coisinhas, porque assim eu não me emociono. Bom, como eu disse, hoje faz 1 ano que nós abrimos as portas da nossa casa para as pessoas, né, para dividirmos muitas experiências. Alguns sabem e outros não, mas a Dona Guiomar é o nome da minha avó, uma pessoa muito querida e conhecida por muitos. Ajudou várias pessoas e ensinou também todos os conceitos de educação, higiene pessoal, leitura, escrita a muitas pessoas. Ela não media esforços para a caridade. Então é com total orgulho que comemoramos o nosso 1º ano. Com muito trabalho, seguindo os passos dela em fazer a caridade e o acolhimento às pessoas. Pelo menos estamos tentando. Agradeço cada um que vem até a nossa casa, vocês, para ouvir uma palavra que acolha o coração, que conforte e que contribua para a sua mudança interior. Desejamos que sempre saiam daqui com o coração e com os pensamentos melhores do que quando chegaram. Agradeço muito também a minha parceira, Fran, parceira de jornada, companheira, casca de bala, 2 doidas que juntas nós seguimos aprendendo muito e muitas vezes aprendemos na dor. Mas a gente não desiste, a gente está sempre firme e forte aqui. Agradeço também a todos os trabalhadores da casa. Murilo foi o primeiro que se juntou a gente, depois vieram Paulo, Bianca, Guto, Vi, Marcelo, Marisa, tá? Todos os que estão nessa batalha com a gente. E também aos que estão chegando, aos que chegaram como a Mônica e aos mais recentes que chegaram também, o Alan, a Adri, e aos que vão, que vêm, como nosso amigo Igor, a Suzana, que é nossa companheira também, que ajuda a fazer a faxina no nosso lar, tá? Na nossa casa. Então, somos muito gratos a todos. O Marcelo, não sei se eu falei o nome dele também. Bom, agradecemos infinitamente a toda a equipe espiritual, seja lá como cada um chama ou acredita. Anjos, entidades, guias, por nos ensinar todos os dias a sermos melhores, mais humildes e nunca desistirmos da nossa missão. Que assim seja. Que tenhamos uma noite de muito amor, de muito reconhecimento, aprendizado e cuidado para com o próximo e para com nós mesmos. Esse é o nosso fundamento. Enquanto a gente ajuda, nós somos os primeiros a sermos ajudados e acurados. Bom, eu vou dar 2 recadinhos para depois chamar os nossos palestrantes, tá? Nós temos Márcia,
querida, muito obrigada, do nosso lar. No dia 8/6, teremos as cartas consoladoras, né? Quem nunca foi, é um dia muito especial. Já fui 2 vezes, é muito bonito e muito importante. Tá? Então, se vocês puderem, aqui na parede nós colocamos o banner, tem as informações de horário, endereço, tudo certinho, no dia 8. E no dia 7, nós estamos fazendo a nossa pizza beneficente para arrecadar fundos para o nosso centro. Tá? Então, quem puder colaborar, custa R$25 cada pizza. Nós vamos montar e que horas vai ser a retirada? Das 13 às 16. Das 3? 13. Das 13 às 16. A retirada da pizza, ela vai estar prontinha só para pôr no forno e comer uma deliciosa pizza. E vai nos ajudar muito. Então, quem puder, a gente agradece de qualquer forma. Bom, os nossos palestrantes, muito orgulho eu tenho, são da nossa casa. Marcelo, Guto e Paulo. E mais orgulho ainda porque eles levam os ensinamentos e toda a responsabilidade de carregar o nome da nossa casa e a missão da nossa casa por onde eles andam. Então, muito obrigada e que tenhamos uma noite muito especial. Obrigada. Marcelo. Boa noite, gente. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos. A quem está nos assistindo, né, pela internet, pelo Instagram, que compartilhem. Nesse um ano, como disse a Carla, que a gente completa mais exatamente amanhã, a gente passou por muitas coisas, né? Como algumas pessoas, né, Márcia, tem ideia, é complicado. E a gente, pensando nesse dia, nessa palestra, já que a gente traz, né, várias pessoas aqui de outros lugares, mas nós também fazemos palestra, a gente pensou em fazer essa palestra em equipe. Então é uma palestra 3, vamos ver quanto vai funcionar, né, Paulo? Mas cada um vai falar um pouquinho. E o assunto, assim, vamos dizer, principal é justamente esse um ano. As dificuldades e tudo que a gente passou por esse tempo. E eu quero começar falando sobre o centro. O que significa o centro? Lá, depois que Jesus tinha já desencarnado, tinha sido crucificado, desencarnado, os apóstolos ficaram um pouco perdidos a princípio, mas em seguida começaram a se mexer para fazer, né, alguma coisa e continuar a obra, continuar a Boa Nova. A Boa Nova, que é a filosofia, a doutrina, entre aspas, de Jesus, e era falado como uma boa nova, uma boa notícia, que, traduzido para o grego, é a palavra evangelho. Então o evangelho é a boa nova, é a notícia que Jesus trazia de Deus, desse Deus mais justo, mais amoroso, em oposição um pouco àquele Deus que os judeus acreditavam, mais vingativo, mais cobrador e tal. No começo, ninguém conhecia aquelas pessoas por cristãos, né? Isso foi uma denominação que foi acontecer muitos séculos depois. Naquele momento, eles eram conhecidos por homens do caminho. Por que os homens do caminho? Porque o caminho que eles tinham escolhido, um caminho diferente, um caminho da doutrina de Jesus. E um pouco depois da crucificação, lá pelo ano 30, 35, 34, 35, né, há divergências, mas Pedro criou um lugar que eles denominaram como Casa do Caminho. A Casa do Caminho, por conta deles serem conhecidos, né, por os homens do caminho, eles já se reuniam na época de Jesus na casa de Pedro, mas a partir daquele momento ele cria um lugar, um espaço físico, muito simples, para reunir a todos, falar daquela mensagem de Jesus
e tentar continuar fazendo a caridade e a ajuda ao próximo que Jesus fazia, porque Jesus saía pregando, saía trazendo a boa nova, mas saía também fazendo as curas, dando, né, o acolhimento, os conselhos, a orientação, e a intenção dos apóstolos, todos os discípulos, era continuar aquela missão. O que acontece é que no começo foi mais difícil, poucas pessoas, e eles geralmente saíam durante o dia, tinham seus afazeres, né, tinham seus trabalhos, saíam para pedir alimento, pedir roupa, para poder trazer, para poder atender as pessoas que procuravam e continuavam procurando esses apóstolos, esses discípulos, na casa do caminho. Só que gastavam o tempo que eles tinham, voltavam e praticamente não sobrava muito mais tempo do que dar esse retorno, essa parte mais material para as pessoas que procuravam, né? Os aflitos, os necessitados, os desesperados, os órfãos, os doentes. Faziam curas, conversavam, mas o tempo era muito pouco e estavam sempre correndo atrás da parte material. Até que aos poucos, né, com chegada de mais pessoas, especialmente Paulo de Tarso, agora já Paulo, né, porque antes ele era Saulo, perseguidor dos cristãos, ainda não eram conhecidos por cristãos, ou seja, perseguidor dos homens do caminho, até que ele se converte e começa a frequentar, começa a querer ajudar, e ele fala, a gente precisa dar mais do que isso. Não é só o alimento material, não é só a comida, o remédio, mas a gente precisa também dar a mensagem, né? Dar o conforto, dar o consolo. 1800 anos depois, mais ou menos, Allan Kardec criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o objetivo de estudar aqueles fenômenos, aquelas manifestações, e tirar dali a consequência moral. As duas coisas têm em comum a ideia de que, além da parte material, além do que se pode ajudar, é preciso principalmente ensinar as pessoas que procuram a verdade do Evangelho, a inteligência e a clareza da explicação, primeiro de Jesus, e depois, com o passar de todo esse tempo que Allan Kardec traz nas respostas dos Espíritos, para que o homem entenda melhor como funcionam as coisas e que Deus é esse. As pessoas, quando vêm num lugar como esse, num centro espírita, elas vêm em busca de várias coisas. A maior parte das vezes vem em busca de consolo, vem em busca de um auxílio, geralmente emocional, espiritual, né? E para isso, a gente, aqui, e eu estou fazendo um paralelo, né, dessas duas instituições. Obviamente nós estamos muito longe, né, de querer se comparar com qualquer uma das duas, mas a ideia sempre é essa, de auxílio. Mas a gente começa com auxílio material, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente não fica só nisso. Porque toda pessoa que vem em busca de uma palavra, em busca de um consolo, de entendimento, ela precisa ser vista, ela precisa ser sentida, ela precisa ser acolhida, porque senão a gente não vai realizar o objetivo, que é uma casa como a nossa ou como várias outras, né, em todos os lugares desse país e do mundo também. Só que nesse processo, como aconteceu lá com os homens do caminho e também com Allan Kardec, existem pessoas diversas, existem pessoas diferentes, tentando focando um objetivo comum, mas com jeitos diferentes, visões diferentes. E a gente que começou isso há mais ou menos um ano atrás, a gente sabe que é difícil, é complicado, é preciso manter um compromisso, é preciso manter uma visão do que se quer, né? uma disciplina,
para que a gente consiga, porque se a gente esmorecer na primeira dificuldade, as coisas não continuam, não caminham. E muitas coisas aconteceram nesse tempo. Eu acho que, da mesma forma, e digo em essência, como aconteceu lá atrás, a gente tem a ligação entre nós como uma coisa essencial para que a gente continue, e principalmente com a ideia de trazer um pouco, alguma coisa para as pessoas que vêm. Às vezes, num certo momento, é só aquela ajuda material, né? Distribuir o pão, distribuir o alimento, a roupa, mas principalmente distribuir um pouco de atenção, de consolo, porque nos momentos difíceis, e nesses momentos difíceis que todo mundo passa na vida, as pessoas querem uma atenção, né? E depois um pouco de tentar entender. E eu acho que para que a gente possa trazer realmente o consolo, é preciso que a gente traga essa explicação, esse entendimento, e é lógico, a mudança de cada um e o crescimento de cada um e a melhora de cada um só vem com o trabalho interno de cada um, né? A gente, em qualquer lugar, tanto nos centros espíritas, espiritualistas, nas religiões, nas igrejas católicas e diversas denominações protestantes, as pessoas só podem esperar encontrar ferramentas. Se alguém promete a cura e promete a solução, ou está enganado ou está enganando. Mas a gente pode dar e auxiliar nas ferramentas para que as pessoas busquem essa melhora em si mesmas e o crescimento e a evolução, que é o reino de Deus, é o reino que Jesus prometeu. Que é essa evolução, esse crescimento para chegar o mais próximo da perfeição. Como Jesus disse, sede perfeitos. Quando ele falou isso, ele não disse, vocês têm que ser perfeitos agora. Não, é um trabalho de séculos, mas é um trabalho que a gente precisa fazer se a gente quiser crescer. A gente tem um determinismo na vida que é a evolução. Não tem outro determinismo. O resto sempre é consequência do erro ou acerto do nosso livre-arbítrio. Mas, nesse tempo, com os nossos erros e acertos, aqui, sempre a gente tentou e focou em melhoria nossa, mas que a gente pudesse transbordar isso ao próximo. E como lá atrás, os homens do caminho também tiveram suas dificuldades, e uma das soluções que Paulo apontou para Pedro foi que eles utilizassem das próprias pessoas que frequentavam e começaram a frequentar para auxiliar tudo. Então começaram a ensinar ofícios, né? Pedro era pescador, Paulo era como que fala? Que trabalha com curtumes, essas coisas, né? E ensinar as pessoas, e todos que vinham ali e demonstravam melhoras, também ajudar os outros. E como eu me sinto aqui, se em algum momento a gente vem e faz uma palestra, parece que a gente está ensinando, mas a gente está aprendendo sempre. E a gente também vem em busca de auxílio, de consolo e de melhora, né? Todos nós, eu creio, mas obviamente vou falar só por mim, que a gente vem em busca disso. Tanto quanto a gente quer dar, a gente também precisa receber, porque todos aqui somos espíritos ainda muito imperfeitos, procurando melhorar, procurando evoluir. E nessa sequência, tivemos algumas dificuldades, divergências, como sempre tivemos, mas eu acho que a gente tenta seguir nesse caminho e o Paulo continua a partir daqui. É isso? Como o Marcelo bem explicou, eu ajudei bastante Pedro, muitas vezes. Mas é importante para que possamos chegar no dia de hoje, mais propriamente no dia de amanhã, onde fazemos um ano, que possamos voltar um pouco no tempo, mas exatamente no ano de 2022,
quando iniciamos o nosso estudo no Coen, no Obreiros do Bem. E onde, por eventuais circunstâncias que hoje entendemos porquê, passamos a nos conhecer e a conversar. E as nossas conversas viraram um estudo, e o nosso estudo passou a ser gravado, e montamos um podcast bastante amador. E graças a esse podcast amador que montamos, que chamava Almas Conectadas, recebemos uma bronca gigantesca da administração do Coen, porque estávamos levando o estudo um pouco mais a sério do que deveríamos, e talvez estávamos realmente levando a sério como deveria ser. E por causa dessa bronca gigantesca, a turma de 8 pessoas acabou abandonando o Coen e passou a estudar na casa da Fran, hoje a nossa dirigente. E o nosso estudo foi ficando um pouco mais sério, até que a Carla cedeu a garagem na rua de baixo e passamos a estudar na garagem. E começamos a ter manifestações mediúnicas e começamos a trabalhar em mesas mediúnicas, aquelas mesas que por infelicidade não pulavam e as cadeiras não batiam, mas havia sim uma comunicação espiritual muito gostosa. E 3 meses depois, tive o privilégio de fazer a primeira palestra do então Lar Dona Guiomar. É importante ressaltar que para que eu chegasse a ser palestrante do meio espírita, pratiquei por muitos anos a comédia stand-up, o que me daria uma facilidade muito maior. Mas eu garanto para vocês que vir e fazer uma palestra espírita com conteúdo me deixa toda vez muito mais nervoso do que subir num palco e contar um monte de piada. Porque é esperado que as pessoas deem risada quando eu termine de falar uma frase. Mas é sempre muito emocionante ver uma lágrima escorrer junto comigo quando eu termino uma palestra espírita. Me descobri nesse 1 ano que eu não sou um palestrante, mas eu sou um bom contador de histórias. Descobri que eu consigo entender como as coisas funcionam e passar uma mensagem de uma maneira engraçada às vezes, mas educativa todas as vezes. É importante ressaltar que os nossos trabalhos começaram apenas para que pudéssemos colocar uma missão que nem era minha de início, mas que nós resolvemos seguir a quem tinha a missão original, que era abrir um centro, fazer alguma coisa. E eu então só estava meio Maria vai com as outras. Eu ia e fazia uma palestra e trabalhava e dava um passe. E depois então ficou decidido que abriríamos às quartas-feiras. E eu novamente, Maria vai com as outras. E ficava muito a contragosto porque eu não entendia até então qual era a missão. E eu ficava no celular e com muita paciência. Fui muito bem acolhido, muito bem tratado. Até que não só eu ficava no celular, mas eu passava a trabalhar também às quartas-feiras. E eu não havia falado nem para minha esposa, mas a minha mão direita, eu não conseguia apertar uma mão, eu sentia muita dor. Eu não conseguia escrever direito. Talvez pela profissão, talvez por algum motivo. E então começamos com cirurgias espirituais. E eu acreditava que não acreditava. Fui a segunda pessoa a ser atendida nas cirurgias e em 3 dias eu consegui apertar uma mão e fazer todos os esforços como se eu nunca tivesse tido nada. E graças a acreditar
Ia ser um pouco, Maria vai com as outras, sim, onde a vaca vai, o gordo vai atrás. Passei a entender que minha missão era muito maior do que estar à frente de uma palestra, do que aplicar um passe. Passei a entender que os espíritos estavam presentes a todo o momento. Descobri que temos muito mais potencialidade na nossa vontade do que se pode imaginar. Quando lemos em alguns livros de André Luiz de que o pensamento toma forma e escutamos que a palavra tem poder, não podemos levar em conta do quanto essa afirmativa é verdade, do quanto ela é importante para todas as nossas ações e o quanto temos que espantar os pensamentos negativos, as ações negativas. O quanto me valeu a pena me apresentar dando risada para poder chegar com segurança e fazer com que as pessoas se emocionem. E não consigo me lembrar de uma palestra que eu tenha dado até hoje em que eu mesmo não tenha chorado. É muito importante ressaltar que o trabalho realizado pela nossa casa e por qualquer casa espírita tem muita gente séria dos dois lados. Tem sim, e como sempre tem os fanfarrões. Mas a grande maioria das pessoas está ali pelo amor. E se podemos dizer que cada um de nós tem uma centelha divina, então podemos dizer que o trabalho que fazemos para o outro é o trabalho que fazemos para nós mesmos. Porque estamos sim refletindo um pedaço divino que habita o nosso coração no coração do próximo. E o próximo é não, então somente nós mesmos. Entendo sim e tenho toda a certeza que muitas das palavras que vêm pelo nosso coração são de intuição, mas eles usam o conhecimento em que estudamos para que possam expressar toda a sua palavra. No ano passado tive a oportunidade de consumir mais de 100 livros e não é exagero. Eu estou lendo um, eu estou escutando outro, eu estou escutando outro. Esse ano são menos, esse ano foram 30. E absorvi uma quantidade de conhecimento tão grande que muitas vezes eu não sei nem aonde procurar, em qual livro achar a referência que eu preciso. Aprendi a usar o meu TDAH a favor do conhecimento. Aprendi a centralizar o pensamento e parar aquele turbilhão de vozes na minha cabeça e me concentrar para aprender, para ensinar. Estamos hoje com 8 das 9 pessoas que fizeram parte da fundação. E 7 das 8 ainda trabalhando no centro. Cutucadinha de leve, sabe? De leve. Quem pegou, pegou. E a cada dia nos sentimos mais parte do todo, mais parte da consciência coletiva que atua em prol de pessoas que nem conhecemos. E vemos melhorias evidentes em muitas pessoas que entram aqui às vezes de bengala. Vemos melhorias emocionais em pessoas que chegam quebradas e que deixam todo o seu quebrado aqui e voltam para casas não mais remendadas, mas completas. E essas casas passam a ser habitadas por luz. E essa luz se multiplica e essa luz se espalha
assim como todo o conhecimento em que nós multiplicamos e tocamos os corações. Não podemos nos comparar com Allan Kardec, que desbravou, mas podemos nos comparar aos seus pupilos que multiplicaram. É muita pretensão nos compararmos aos apóstolos? Porque talvez estivemos jogando pedra neles naquele momento. Mas talvez podemos fazer o que Chico ensinou e não lembrarmos do passado e começarmos a cada dia fazendo um novo fim. Conseguimos sim nos dedicar a pessoas que nem entendemos como pensam. Conseguimos nas mesas mediúnicas trabalhar com pessoas que nem enxergamos. E temos que exercitar toda vez o ponto de não julgar. E deixando claro que naquele momento não importa o que aquele espírito fez, mas ele não vai ser julgado. E nós não vamos julgar, para que também não sejamos julgados em qualquer momento. Fica difícil a cada dia. Pois quanto mais nos dedicamos ao trabalho espírita, ao trabalho espiritualista, mais entendemos que somos todos universalistas e que não estamos livres de ataques espirituais pelo simples fato de sermos trabalhadores de casa espírita. Não temos privilégios, temos responsabilidades maiores. E o que achamos que poderia ser um privilégio passa a ser uma cobrança ainda maior, para que andemos na linha reta, para que não façamos curva, nem no nosso pensamento, nem na nossa palavra. O que faz a missão ficar ainda mais difícil, sustentando o lado bom da coisa. Fica prazeroso, sim. E quando passamos pelo recesso de fim de ano, eu não vi a hora da gente voltar a trabalhar. Fica intrínseco a nossa participação. E quando a casa tem só nós para assistir a palestra e conseguimos nos permitir a entender a energia e entender ainda mais que a casa está lotada. E que os irmãos do outro lado, que muitas vezes fomos algozes e foram nossos algozes, estão conosco, nos permitindo realizar o nosso trabalho. E dando sequência ao trabalho, Guto, fecha pra gente. Boa noite. Bom, como eu não sou tenho a memória tão boa com os meus dois amigos, né? Eu trouxe minha colinha, tá, gente? Então, não... Bom, quando a gente começou a pensar nessa palestra, a ideia era a gente mostrar realmente, né, o que o Marcelo começou e o Paulo fez esse apanhadão agora, de como, o que seria o Centro Espírita, qual é a nossa missão, qual foram os desafios no começo e agora, como o Paulo falou, dessas superações que nós tivemos, né, de todas essas ações, essas mudanças internas que nós tivemos e que temos que ter muitas. Então, eu queria fechar até convidando, né, agora todos a pensarem, né, não só a palestra de um ano do nosso centro, mas a ideia é que a gente passe uma mensagem para todos, né? Então a minha mensagem é uma mensagem de um novo ciclo, né? Então nós amanhã completamos um ano de centro e a gente começa agora um novo ciclo, né? Esse tempo humano, ele é importante, né, para que a gente também possa repensar algumas coisas. O que eu fiz no passado, o que eu devo fazer? Então, sim, aprendemos muito, como o Paulo disse, muitas coisas mudaram, né? Falando um pouquinho da minha parte,
assim como Paulo, a gente não vê o momento de vir trabalhar. Eu acho que a grande maioria dos trabalhadores, né, a gente fica... a Fran tá fazendo coraçãozinho lá pra mim, tá, gente? Quem não tá vendo? A gente fica, né, nessa vontade, né? E é uma coisa inexplicável, né? A Márcia, que está aqui hoje na nossa plateia, também deve sentir muito isso, né? Já está há muito tempo trabalhando também, porque nós não ganhamos nada para vir aqui, né? Assim, material, né? Mas a satisfação e a alma, o que a gente ganha de alegria na alma é imenso. Seja trabalhando diretamente com os encarnados, seja trabalhando com os desencarnados, né? E o que eu quero convidar vocês hoje é a gente renovar esse ciclo, e a gente tem que renovar com muita fé, né? Já fiz algumas palestras falando sobre a fé, que é uma coisa muito difícil. A gente perde muitas vezes a fé, assim como na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso centro espírita, nós enfrentamos diversos problemas, seja eles de cunho pessoal ou de cunho material, mas a gente precisa ter fé, que a fé é a confiança. A gente precisa confiar que os nossos guardiões, né, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais estão ali nos apoiando. E mais do que ter fé, a gente queria convidar vocês, a todos, a renovar esse ciclo com alegria também. Porque não adianta nada a gente só ter fé e a gente não manter a nossa alegria, essa fé ativa, né? Porque todos devem concordar comigo. Às vezes a gente levanta, ainda mais agora que está esfriando, a gente levanta para trabalhar, né? E eu sou uma pessoa, né, que minha esposa não vai deixar eu mentir sozinho. Mas eu acordo feliz. Eu acordo cantando, eu acordo brincando com todo mundo. Às vezes, depois de uns 10, 15 minutos, eu perco um pouco a minha alegria, mas pelo menos eu acordo bem. E isso é importante. Nesse novo ciclo, a gente precisa se renovar, né? As coisas não são fáceis, as coisas não são cada vez mais. O nosso planeta está passando por um momento de transição e a gente precisa cada vez mais estar vigilante, manter a nossa fé nesse novo ciclo que está chegando. E eu não estou falando agora de nós, trabalhadores espíritas, mas estou falando para todos vocês. Nós, todos aqui, somos os trabalhadores da última hora. Quem já viu essa parábola de Jesus entende o que nós estamos dizendo, porque é o seguinte: talvez seja a nossa última chance, tá? E a gente precisa trabalhar muito bem. Não importa o que a gente faça, a gente sempre precisa estar vigilante, com muito amor fazendo, com muita fé, porque não vai ter os momentos fáceis, a gente precisa acreditar. E aqui eu queria convidar vocês a manter tudo isso com muita alegria. É esse o convite que eu faço hoje, né? E então, para concluir, agora falando um pouquinho para os trabalhadores, para a gente refletir e para vocês também refletirem em casa. Como que eu posso servir melhor? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer nesse novo ciclo. O que eu estou fazendo hoje que eu posso fazer melhor? Quais talentos posso oferecer ao bem comum? Que eu tenho, que eu posso oferecer não só para as pessoas mais próximas, mas para um bem comum. Que hábitos posso transformar para refletir mais luz ao meu redor? Essas perguntas são para mim, inclusive, tá, gente? Então eu não tenho a resposta, mas é para a gente refletir. O que eu estou fazendo hoje? Como que eu posso melhorar? Então esse é o convite que o nosso centro gostaria de fazer isso para todos vocês, tá? Como uma oração de encerramento, eu gostaria de ler um poema que é um poema, na verdade, é um poema inspirado nas mensagens de Emmanuel,
E o poema chama-se Semeia, semeia mesmo assim. Tá? Semeia ainda que o solo pareça árido. Semeia, mesmo que a noite pareça longa. Semeia o bem, mesmo sem aplausos. Porque o Senhor conhece cada gesto oculto, cada lágrima que rega a terra de esperança. E no tempo certo brotarão flores de paz onde passaste. Semeia e confia. Que assim seja. Então, para terminar, antes de fazer uma oração final, eu gostaria de lembrar vocês que depois da nossa palestra, a hora que terminar, a gente tem a nossa sessão de passes, tá? Então, quem for receber o passe, é só aguardar sentadinho aí que a Vivian vai chamar vocês para o passe. E depois do passe, nós temos a nossa sessão de TDM, que é o tratamento depressivo magnético. Tá? Então, quem quiser, quem nunca fez, tiver curiosidade, quiser fazer, é só aguardar que na hora que voltar do passe, senta na cadeira e a gente também leva vocês, tá? Quem já fez já sabe como que é, sabe quanto é gostoso fazer, então podem esperar também. Então é isso, tá? Então, com essa fé, com essa alegria, com esse espírito de superação e de novo ciclo, gostaria de convidar vocês a fechar os olhos um minutinho. Queria pedir que a espiritualidade aqui presente abençoe cada um de vocês, que essas mensagens que foram ditas hoje aqui, que elas possam entrar no nosso coração, nos transformar, que nós possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, mais humildes, mais caridosas, que possamos ser lá na nossa casa um pontinho de luz, para que a gente possa semear, mesmo nos corações mais duros, um pouco das palavras do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.